Agora sim, olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta dessa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Estamos começando aqui mais um Sem Pauta, aí, mais uma semana no ar, né? Trazendo muita informação com entretenimento para você. E nosso programa aqui tem como a tônica do programa, né? A participação de você, webnauta, você que participa sempre conosco, né? Mandando aí a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão. É sempre muito válido aí a participação de todos vocês. Então, portanto, a gente vai esperar vocês aqui através do nosso WhatsApp, o 991230237, 991230237. Estamos ao vivo no Facebook aqui. Então, você faz o seguinte, ó, pega esse link, facebook.com/programa Sem Pauta, compartilha aí com os amigos também, né? Vamos aí trazer aí uma audiência maciça no programa de hoje, um programa com tema importante. Então, e participe aqui também, né? Mande aqui sua pergunta também aqui pelo Facebook. E aí você vai fazer o seguinte, se você perder alguma coisa, ou se você quiser acompanhar o programa na íntegra, vai lá no nosso canal do YouTube, né? Vai lá no canal do YouTube, programa Sem Pauta, lá no YouTube, vai estar lá o programa na íntegra, né? Para você acompanhar não só esse programa, como também todos os outros programas, né? Todos ficam lá no nosso canal do YouTube e você pode conferir lá junto do YouTube, tá bom, gente? Então, WhatsApp liberado, Facebook liberado, vamos começar aqui então o nosso programa, né? Programa de hoje, segunda-feira, né? Dia 24 de agosto, com ele, que está agora nas nuvens do Gonzaga, diretamente do 32º andar da sua cobertura, Martinho Polino, superintendente do Litoral Plaza Shopping, hoje nos honra com a sua participação mais uma vez. Martinho, obrigado pela participação. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta. Como é que está aí nas nuvens, Martinho? Rogério Amador, boa noite a todos que nos acompanham e participam do Sem Pauta dessa noite típica de inverno. Essa noite típica de inverno, um friozinho gostoso que a gente já vem emendando desde o final de semana, sexta, sábado, domingo. Ele se intensificou, agora um pouquinho mais brando. Aqui nas alturas, o frio é forte, o vento é forte, então a gente sente mais. Como também quando tem calor, da mesma forma, o calor é sempre mais intenso. Mas uma noite agradável, gostosa aqui e protegido, é isso que é importante. Muito bem. Bom, eu vou sair das nuvens do Gonzaga e eu vou para a frente do mar do Canal 2 em Santos. Olha só que beleza, gente. Ele, doutor José Roberto Chiarella, mais uma vez conosco, né? Fala diretamente ali da praia do Canal 2, ali, né? Naquela vista maravilhosa. Doutor Chiarella, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Rogério, um grande abraço para você, vocês que estão nos ouvindo, também assistindo, né? A facilidade da internet consegue nos ouvir e ver ao mesmo tempo. Martinho, um grande abraço, viu, meu amigo de sempre,
E o prazer aqui conhecer o Roberto Martins, que eu estou vendo aqui também pelo vídeo. Uma delícia morar em frente ao mar quando não venta, viu, Rogério? Porque quando venta, não venta, né? Porque a força da natureza é alguma coisa que a gente acredita muito mesmo que Deus existe, porque é uma coisa louca. Quando nós estamos vivendo tempos de ressaca, então, é impressionante como o mar avança, como não há quem detém as águas quando elas querem invadir os locais, mas eu não tenho nada a me queixar, não, muito pelo contrário, né? Só não estamos chupando sorvete porque o momento não está propício. Mas um vinho e um caldo está vindo muito bem, viu, Rogério? Você está convidado pelo Martinho Polido depois do programa e até a casa dele, até a cobertura dele, para um caldo verde com aquele vinho argentino que só ele tem. Isso, muito bom. O Malbec argentino. Olha lá, que beleza, que beleza. Bom, gente, deixa eu apresentar aqui o nosso terceiro integrante hoje da nossa bancada virtual, né? Ele, pela primeira vez conosco, o professor Roberto Martins, ele que é especialista em relações do trabalho e que gentilmente aceitou aqui o nosso convite e está aqui conosco pela primeira vez. Professor Roberto, obrigado pelo aceitar o nosso convite aí. Seja bem-vindo ao programa Sem Pauta. Eu que agradeço o convite, muito gentil. Aceitei prontamente. E aí, quando eu soube que você estaria no comando, junto com o Martinho, que eu quero ela, aí eu já me senti muito mais confortável. Eu agradeço muito a participação e tomara que a gente tenha aí um grande debate. Vamos ter. Fala da onde, doutor? Eu não estou nem na cobertura e nem no canal 2. Eu entrei na parte do vinho. Eu adorei quando entrou a fase do vinho, eu já gostei. Perfeito. Eu estou aqui na Carvalho de Mendonça, o escritório está aqui na Carvalho. Muito bem, muito bem. Na famosa Carvalho de Mendonça, né? Realmente uma das ruas mais movimentadas de Santos. Gente, vamos lá. WhatsApp 991230237. 991230237. A gente vai para uma primeira rodada de bate-papo aqui com os nossos convidados e depois, obviamente, a gente vai abrir aqui para a participação de todos, tá certo? Eu vou começar, eu vou começar pelo nosso estreante, então, da noite. Vou pedir licença aqui para o Martinho e para o doutor Chiarella, né? Para a gente iniciar aqui com o professor Roberto Martins. Aliás, participação dele, a gente fez questão de trazer hoje o professor aqui para a gente falar de um tema do qual o professor aí domina muito bem, né? Relações com o trabalho, até porque hoje a gente vive aqui uma transformação, né? Vamos dizer assim, nas questões do trabalho. Isso já estava previsto já há algum tempo, né? O doutor Chiarella depois vai falar, inclusive do seu livro, né? Que já foi publicado em 2017, né, doutor? E a gente percebe que a pandemia só veio aí a ajudar a fazer com que essa nova realidade hoje do trabalho se intensificasse, né? Então, doutor Roberto, queria que primeiro o senhor explicasse para a gente hoje sobre essas novas relações do trabalho, principalmente essa questão do trabalho remoto, né? Que a pandemia acabou aí implicando aí, trazendo aí essa... Não era uma novidade, né? Mas acabou aí praticamente implantando uma nova realidade hoje nessa relação de trabalho, né? Algo que veio para ficar, o professor Roberto. Eu tenho uma frase que, inclusive, vai dar aí o pontapé inicial nesse jogo, e eu tenho certeza que vai ser uma partida emocionante. O mundo do trabalho literalmente está de pernas para o ar. Em todas as frentes, em todas as direções que a gente olhe, você vê que está tudo em transformação. Eu vou falar com o Martinho, que está dentro do comércio, transformando-se a todo dia, adaptando-se a todo dia. A área da saúde, um verdadeiro pandemônio. Enfim, está de pernas para o ar. E nós estamos aí, nós profissionais que trabalhamos na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, estamos em sala de aula, já que nós estamos aí com os convidados aí tão próximo da praia, nós estamos que nem marisco, nós estamos entre o mar e o rochedo.
É movimento de todos os lados, viu? Tá muito... Eu sou um estudioso do mundo do trabalho e, às vezes, quando eu penso que eu já vi de tudo, senhores, eu literalmente não vejo nada. Semana passada teve uma grande rede de supermercados, que estava com um funcionário em óbito num dos corredores. Nós temos agora, com o advento da internet, com o advento das redes sociais, está tudo muito escancarado. As redes sociais hoje estão dentro do mundo do trabalho também. Então, eu peço a Deus que me dê mais muitos anos de vida para me acompanhar tudo isso. Olha, eu gostei do seu início aqui, né? Aterrorizante, vamos dizer assim. Às vezes, viu? Às vezes a gente fica meio assustado com algumas coisas, porque a gente pensa que já viu de tudo. A nossa faixa etária já viveu tantas coisas, tantas trocas de governo, tantas leis, passamos pela Constituição de 1988, mas definitivamente nós estamos vivendo fortes emoções, viu? Um bom vinho cai bem. Mas olha aqui, Roberto, eu tenho uma informação para te passar. Nós temos alguém entre nós aqui que já previa isso já. Olha só que interessante. Já previa. Doutor José Roberto Chiarella, né? Pois é, Rogério. Foi 2017, né, doutor? Lançou o livro? A tese foi 2014. Foi 2014 a tese. A pós-graduação foi 2012, na verdade. Né? Caramba, aí depois a gente avançou. Pois é. Pois e aí avançamos. Explica então, vamos lá. A gente não está trocando figura. Explica o que nós somos todos praticamente da mesma época aqui, salvo o Martim, que é mais novo, é o caçula. Bem mais novo, Martim. Martim é mais novo. Daquilo que nós tratávamos corriqueiramente de teletrabalho, né? E aí foram se renomeando e nós trabalhamos uma tese voltada para a influência da geração Y e Z, as novas gerações, agora estamos com mais uma, dentro do home office e do N-Air Office. Então, ia um pouquinho mais além do trabalho em casa para o trabalho em qualquer lugar. E essas relações de trabalho realmente sendo flexibilizadas através do que aconteceu com a reforma trabalhista, muito ainda de forma muito tímida, no meu ponto de vista, ainda devendo avançar em alguns pontos, sem ser polêmico, né, nesse sentido, mas para dar isso, mas continuamos na mesma relação, né? Recursos humanos, é exatamente isso. E mesmo que a pandemia veio para acelerar esse processo, a bem da verdade. Por que veio acelerar? Ficamos todos lá impedidos de sair, né? Reinventamos isso e trouxe o home office como uma ferramenta extremamente eficaz, né? Só que a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Essa revolução é a revolução da comunicação. Essa revolução fala exatamente naquele ponto obscuro que o professor Roberto Martins fala, e exatamente isso, só que o que nós estamos transformando? Nós vamos fatalmente voltar, e eu sou um otimista mesmo, né? Nós vamos voltar para um momento de humanizar as nossas relações. Eu falei recentemente que novos postos de trabalho irão surgir com essas revoluções, né? Por exemplo, um operador de drone, né? E nós estamos vendo aí uma grande rede de entrega de alimentos já preparado a partir de outubro para usar o drone para entregar seus alimentos. Então, novos postos de trabalho vão surgir. E eu acho que o grande ponto nessa questão de discussão, e no meu livro a gente falou em N-Air Office, só que eu não posso trabalhar em qualquer lugar hoje, a pandemia ainda me impede, mas o home office ele teve um objetivo maior: proporcionar ao trabalhador, ao humano, mais tempo para a família, mais tempo para ele, mais tempo. Só que a pandemia veio e tomou todo o tempo.
e fez com que nós começássemos a trabalhar além daquilo que eventualmente deveríamos trabalhar. Um fenômeno. Mas eu acredito que, pós-pandemia, nós vamos entrar no princípio da imprevisibilidade. Nós vamos nos reinventar, readaptar ainda pós-pandemia, porque as empresas vão tentar trazer regras, né? Regras ainda são norteadas pela consolidação das leis do trabalho, elas estão ali no seu sentido normativo, algo vai ter que avançar nesse sentido, mas o que tem que contar mais, acima de tudo e de todos, é a relação humana. É assim que eu vejo isso, fatalmente, alguém quer se dar bem? Vamos fazer gestão de pessoas. É ali que vai estar o grande filão do mercado para o futuro, não tenho dúvida disso. Legal. Martinho, você como um experiente profissional aí do comércio, né? Hoje à frente aí do maior shopping da Baixada Santista, você tem reparado essa mudança, essa alteração de conduta, né? De relação, né? Que a gente pode dizer entre colaborador e empresa e vice-versa. No comércio, como é que você está vendo hoje aí essa transformação? Talvez esteja um pouco mais efetiva nos escritórios diversos, enfim. Como é que você está vendo aí essa transformação, Martinho? Como você diz aí, como você coloca, serviços de fato mais efetivo, né? O home office ele foi apressado por conta dessa pandemia, a gente não tem dúvida disso, até porque na empresa, na matriz da empresa onde eu trabalho, ou seja, o grupo empreendedor, que é o Grupo Peralta, já se tinha o hábito de sextas-feiras como home office para algumas posições. Então, a empresa ela se preparava de uma forma mais morosa e teve que, de repente, apressar e colocar a boa parte do seu time em casa. O shopping ele é diferente, o shopping ele é presencial, de fato. O atendimento, a abordagem ao cliente, a experiência do cliente em experimentar por produtos, em conhecer melhor, mais detalhadamente o produto, ter informações técnicas, essa de fato exige de um técnico, de um vendedor, até mesmo para fechar toda a operação, um analista de crédito, o operador de caixa presencial, né? Obviamente que a tecnologia avança, ela de fato, a gente vai entrar num viés logo aí, vou entrar nesse assunto que o Dr. Chiarella colocou aqui de logística com tecnologia, mas voltando para o caso de shopping centers, o Litoral Plaza ele emprega hoje 3.800 pessoas diretas, desde o maior empregador, que é o IP Mercado que nós temos lá, para os menores empregadores, que são as operações de quiosques. Então, isso de fato o que a gente percebe é uma relação agora, uma relação diferente, com a nova questão, a nova reforma, ou seja, com a reforma trabalhista, isso tornou possível um diálogo maior entre empregado e empregador, uma relação mais transparente também, com uma interferência bem superficial do sindicato. Então, questões sendo tratadas ali entre empregado e empregador, obviamente que, em caso de dúvidas, recorrendo aos sindicatos para amenizar aí, ou sanar algumas dúvidas, e com uma redução considerável recorrendo à justiça trabalhista também, né? Nós tivemos até porque nós tivemos que nos adaptar também para sempre minimizar esse impacto de dúvidas numa relação, seja ela no momento de admissão, seja ela no momento de rescisão, de demissão. Então, essas questões, elas ficaram de lá para cá, da reforma para cá, melhoradas. Mas nós vivemos uma situação no comércio, eu coloco assim, do digital com o físico, se integrando cada vez mais e de uma forma mais acelerada. O investimento nas plataformas de venda online, os conhecidos marketplaces, né? Isso nos obrigará também, nós já estamos em estudo avançado para lançar essa plataforma, e essa plataforma permitirá com que os nossos lojistas, que têm um vínculo contratual conosco,
coloquem seus produtos na plataforma e tenha mais um canal de vendas. Mas a gente não tem dúvida que nada vai substituir a experiência. E é por isso que caminhamos dentro do shopping para serviços, como não é novidade, frente de serviços. Então, podemos citar aqui novamente o Poupa Tempo como um dos serviços, serviço médico também. Nós temos especialidades médicas lá. Devemos, sim, já temos uma conversa avançada. É óbvio que o parceiro pediu um tempo, mas existe uma conversa avançada para trazermos o ensino também, criarmos um polo de serviços e principalmente de experiências, quando a gente fala em gastronomia, quando nós falamos em entretenimento e lazer também. Isso vai fazer com que o shopping sempre seja um polo ativo de circulação de fluxo de pessoas. Eu saí um pouquinho da questão trabalhista para falar um pouco da nossa dinâmica e da sequência que tem, né? Eu gostei bem da definição do professor Roberto Martins, quando ele fala de pernas. Nós imaginávamos, professor Roberto Martins, de ter o controle com essa reforma trabalhista, mas com essa situação de pandemia, ela mudou completamente, né? Ela, de fato, nos colocou numa situação de aceleração mesmo dos novos processos. Nós tivemos algumas lojas que, inevitavelmente e obrigatoriamente, dizendo melhor, ela teve que partir para o que o governo estendeu de ajuda, fazendo auxílio, uma relação 70-30, 70% governo, 30% empresário, arcando com a sua folha de pagamento, isso para manutenção do seu efetivo. É óbvio que isso daí para criar o menor impacto possível no desemprego. Se há, de fato, algo que balança seriamente uma nação, a gente fala da economia, dos ajustes cambiais, etc., a economia, nós sabemos, ela se autonivela, mas o desemprego, ele de fato afeta em cheio a economia de uma nação. Tivemos alguns eventos aí acontecido de desemprego na Europa há alguns anos atrás, que atingiu a Espanha, que atingiu a Grécia, que atingiu Portugal, enfim. E depois, quando nós tivemos questões nos Estados Unidos, aquele grande problema que nós tivemos, se não me falha a memória aí, foi em 2012, eu não me recordo tão bem, que impactou fortemente pelo mundo, né? Um pouquinho antes, melhor dizendo, né? E que gerou desemprego lá, certamente refletiu de alguma forma aqui, mas nós caminhávamos bem nessa época e nós tínhamos uma situação de pleno emprego, né? Olha só, Brasil com pleno emprego, teve uma época aí nos governos anteriores que a gente via uma política um pouco mais dinâmica, não que seja a política certa, mas nós chegamos em algum momento ao pleno emprego, atraindo até profissionais de outros países também, cito novamente, de outros países da Europa. E, obviamente, que nós tivemos uma crise política, ela é difícil de se controlar, né? É difícil de se retomar, resolveu-se com impeachment, então caminhamos a partir daí para uma estabilidade econômica e também uma recuperação daquele número já grandioso, que era próximo de 13 milhões de desempregados. Então, essas são questões que a gente tem que tratar com bastante seriedade, não tenha dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida do que foi colocado aqui pelo Dr. Chiarella, de que novas profissões surgirão, e já têm surgido, de fato, e mais do que nunca, esse profissional ele tem que estar cada vez mais habilitado e preparado de forma técnica, ou até mesmo, né, de forma acadêmica. Está aqui o professor Roberto Martins, que tem essa função, aliás, né, fundamental na formação dos profissionais, como sempre, e principalmente daqui para frente, porque ela vai exigir mais de um esforço e de um desenvolvimento mental, né, muito mais do que o físico, cada vez mais, né, do intelectual do que o físico.
E a gente vê aqui, ele coloca o Chiarella colocou uma forma aí de logística, né? Através do drone, né? Os drones, eles vão, de fato, fazer com que a logística, ela mude consideravelmente o sistema, a relação, mais uma vez, das empresas com o seu cliente, criando comodidade. Vimos aqui a iFood que lançou, ela já tem alguns programas, algumas cidades como modelo, como teste, para essa primeira logística aí que eles falam, onde o drone terá estações e a partir dessas estações a logística através de entrega de carros, motos ou até mesmo bicicletas, né? E saiba que a gente já levantou a mão se candidatando, caso haja uma pesquisa aqui pela região, nós gostaríamos de ser voluntários. Tem espaço, né? Tem espaço lá, tem espaço, né? Não tenha dúvida. E nós tivemos algumas informações também no mercado de que algumas empresas de transporte, né, já fizeram encomendas grandes, de lotes grandes de caminhões de médio, pequeno porte, para dar conta de um segmento que cresce exponencialmente, né, nesse momento. E a gente vê algumas empresas fazendo com que isso seja mais impulsionado. Magalu é um exemplo disso, o Mercado Livre também, entre outras várias empresas que adaptaram seus negócios ou impulsionaram os seus negócios através do comércio digital também. Legal. O Martinho, primeiro eu não canso de dar parabéns aqui para o Martinho e toda a sua equipe, né? Porque a gente percebe que o Litoral Plaza ele está à frente aí da história, né, dos shopping centers, justamente porque já está se transformando há algum tempo, né? Quando a gente ouve aqui o Martinho falando que o shopping deixou de ser apenas um polo de compra e venda ou de comércio, né, mas um polo de atração de pessoas, de pessoas ali estando no mesmo local, não só para compra ou venda, né, mas também para outras funções, né, como saúde, como um poupa-tempo, né, como um estudo, né? Imagina uma faculdade dentro de um shopping, né? O Rogério, quer dizer, é uma coisa ótima isso. Me permita uma participação aqui rápida. Além do Martinho, além de poder encontrá-lo nos corredores lá e tomar um café, ele está sempre à vista de todo mundo, essa é uma realidade. Mas eu estava falando, o meu mestrado eu fiz em Buenos Aires. E a universidade é dentro da Galeria Pacífico, que é um shopping center, entendeu? Bem na Florida, ali no centro de Buenos Aires mesmo. Então, a universidade, ela tá sediada em Rosário, mas a outra parte que nos atendia estava dentro da Galeria Pacífico. E é a tendência mesmo, isso não tenha dúvida, né? Está tudo ali na mão para poder fazer tudo que você quiser, está tudo dentro de um centro só. Parabéns, viu, Martinho? O trabalho é muito bem feito. Não, muito obrigado pelas colocações. É isso mesmo, é uma tendência como colocou. Universidade, e quando a gente fala da rede de ensino, nós falamos até de esse grupo, né, esse parceiro, que muito em breve anunciaremos, ele fala até da escola também, das crianças. Fundamental 1 e 2, é isso aí. Exatamente, então a gente vai além, né, e cada vez mais integrado. Olha, a gente já está recebendo perguntas aqui, mas antes disso, deixa eu colocar um pouquinho mais de pimenta aí nessa história aí de relações do trabalho, até porque eu vejo o seguinte, que a relação causa e efeito está muito ligado também às pessoas, né? E aí vamos entrar aqui no mérito aqui do livro do Dr. Chiarella, né, que cita as gerações, né? Então, hoje, praticamente a geração Y, que, se eu não me engano, são pessoas nascidas de 70 para cá, doutor Chiarella, é isso, né? Exato, exatamente. 70 e alguma coisinha para cá. Hoje, dessa geração para frente, é a geração que está hoje aí de forma maciça no mercado de trabalho. E a gente sabe, por pesquisas, por uma série de informações, que é uma geração diferente da geração anterior, das X, dos baby boomers, né, que se fala, né? Que eram pessoas acostumadas a
viver no mesmo ambiente de trabalho durante muito tempo, né? De serem menos flexíveis, né? E hoje, o que a gente tem hoje, dessa geração para frente, é justamente o inverso, né? Então, assim, hoje a gente vive numa geração que não quer estar desempenhando a mesma tarefa o tempo inteiro. É a chamada geração Z, né? É o Z que eu chamo a Z, que são nascidos de 90 para cá. Bom, o que eu quero dizer, e aí vem aí a pergunta do professor Roberto, é o seguinte: independente da pandemia, a gente falou aqui que a pandemia veio acelerar o processo, né? Mas eu creio que, mesmo sem pandemia, essas relações elas já estavam em uma transformação direta, muito por conta de pessoas, professor. Porque hoje a geração, ou as gerações atuais, elas não são iguais à geração anterior. É isso mesmo ou não? Doutor Chiarella, eu estava ouvindo o doutor falando, me deu até um calor no coração, que vai melhorar, tudo vai ficar bem, Roberto. Me acalentou, obrigado. Vai mesmo, viu, Roberto? Vai mesmo, viu? Porque, assim, depois de ouvir os senhores, eu fico muito confortável e dificilmente não vai sair um gol agora. Dificilmente. Porque o passe foi tão bem dado, a troca de passes foi tão bem feita, que dificilmente eu erro. Vamos lá. Falamos sobre revolução industrial, falamos sobre home office, falamos sobre a reinvenção do mundo do trabalho e a reinvenção do profissional. Eu só queria fazer só uns galhos aqui, alguns brotos, no que diz respeito ao home office, porque hoje nós não lidamos só com home office, nós lidamos com home office, com teletrabalho e com o trabalho remoto. Já são 3 itens diferentes. Pois bem, agora eu vou voltar um pouquinho. Lei 13.467 de 2017, a famosa Lei da Reforma Trabalhista, que lá em Brasília, de tanto idas e vindas estudando o tema, fiz grandes amizades com Rogério Marinho, até então ministro do Emprego e do Trabalho na época, o juiz, o Marlos Meleque, e outros profissionais que escreveram e a reforma, ela em Brasília ela não é a reforma trabalhista, tá? Em Brasília, ela é falada, dita e conhecida como a Lei da Modernização Trabalhista. Exatamente. Nós estamos modernizando o mundo do trabalho. Exatamente. Agora vamos chegar, só para me desabafar um pouquinho o que eu estou aqui sentindo. Essa primeira, Martinho, a primeira cidade foi Campinas, onde o drone já está autorizado a atuar. Ótimo. Isso, a ANAC, mas a 400 metros até 2 quilômetros, tem uma limitação grande nisso aí. Aquela área, ela é confortável para esse tipo de... A questão, senhores, é que nós estamos falando de teletrabalho, home office, que era um benefício, Martinho, que as empresas davam dia de sexta-feira para a mãe que tem criança em casa, uma vez por semana você pode fazer home office. Era vendido como benefício. Hoje é uma forma de contratação. Uma forma. Grandes empresas, Nubank, Google, Uber, estão entregando as suas sedes em São Paulo para trabalhar home office. Ao invés de um funcionário lá dentro gastando café, tomando café, água, papel higiênico e etc., eles dão uma mochila, um notebook e uma cadeira confortável. É assim o futuro do trabalho. Que seja dessa forma. Agora, só para me chegar aonde eu quero chegar. Estamos preparados, senhores, para essa modernização? Estamos preparados? Empresários, empregados, prestadores de serviço. O Martinho me falou uma coisa que, inclusive, me arrepiou. A excelência no atendimento ao cliente, a experiência do cliente. Temos muitos, doutor Chiarella, jovens Y, X, millennials, engajados com a experiência do cliente, em que o cliente vá ao litoral e tem uma experiência agradável, seja bem atendido, que tenha aquela vontade de retornar o quanto antes. A minha pergunta, senhores, já que o Rogério está aí querendo que a fogueira aumente... Apimentar, não é? O negócio, a minha pergunta agora é, estamos realmente preparados para tudo isso? Empresários, empregados, porque a palavra chama-se, uma
que o Dr. Chiarella falou. Reinvenção, essa é a palavra. E a segunda palavra, o Martinho pegou e olhou para mim e falou que ia tocar lá na lateral e chama-se qualificação. Reinvenção e qualificação. Eu estou em sala de aula e eu vou falar para vocês o seguinte, que aqui dificilmente, se ele piscar, ele perde pelo menos aqui muita aula. Eu sou extremamente rigoroso e no primeiro dia de aula eu falo para todos os meus alunos, é muito difícil você tirar esse certificado da minha mão. Então, prepare-se, porque o curso não é fácil, os cursos aqui são puxados, e a primeira coisa que eles escutam aqui é o seguinte, aqui na consultoria a gente sobe a régua da qualificação, senão nós vamos chegar neste mundo todo, neste cenário todo que nós tanto desejamos alcançar. Bom, eu vou já, eu quero pegar essa pimentinha aí. Pode mandar. E eu acho que o processo de aprendizado começa na base e é ali que nós vamos começar a fazer algumas mudanças. Como professor que sou, como nós somos aqui, nós temos que entender que o processo de aprendizado, ele passa por um momento de desaprender para aprender. É isso que eu acredito. Enquanto eu não desaprender, eu não aprendo. Então, esse processo é um processo que realmente traz as novas gerações. E como lidar com as novas gerações? O problema das novas gerações, que se aproxima muito mais da hierarquia dentro do trabalho, se nivelando com no setor hierárquico, e eles às vezes não conseguem efetivamente acatar essas ordens, né? Vamos colocar dessa forma. Como mas nós aprendemos, né? Como nós aprendemos, né? Mas nós estamos nos reinventando. E o grande problema para nós, né? Que aprendemos com a Barça, já falei isso aqui algumas vezes, que punhamos ali bombril na antena para ver se a televisão melhorava a imagem. Essa geraçãozinha diferente, que é a nossa, ela consegue experimentar os dois lados. Então, quando a gente começa a perceber que essa experiência que vai trazer-nos para cá, nós estamos vivendo com verdadeiros analfabetos funcionais. Essa é uma realidade e nós precisamos lidar com a melhora do ensino para dar essa qualificação. Porque vai chegar aí na ponta do Roberto, você entendeu? Ele vai ter que corrigir aquilo que não é o momento para corrigir. Que não é o momento para dar, aquilo tinha que vir pronto para eu melhorar para o meu futuro. Mas o que eu vejo nisso tudo? Meu copo d'água na metade está sempre quase cheio. É assim que eu vejo. Por que eu vejo dessa forma? Porque eu vejo nessa juventude que está tão ligada nas redes sociais, que está tão ligada em tudo, que isso saturou no momento do não poder dar um abraço. É isso que a pandemia fez com a gente, entendeu? O que eu mais queria hoje era ir no shopping, dar um abraço no Martinho e falar, senta aqui que eu vou pagar o café. Você está entendendo? Então, não posso. Então, quer dizer o quê? E outra, né? Nós não estamos falando de EAD, nós estamos falando de aula remota, ao vivo e a cores. É completamente diferente. A exigência que se tem do professor é muito maior, né? O professor tem que, a cada momento, se reinventar nesse sentido. E aí entra as metodologias, né? A metodologia ativa, a metodologia colaborativa, tudo isso faz parte do novo ensino, o ensino híbrido, coisas que nós já estávamos levando para dentro da sala de aula. E eu volto aqui a repetir o seguinte: patrão ruim vai continuar ruim, bom patrão vai melhorar. Essa que é a grande verdade, porque esse é o mercado. Porque não adianta vir home office, não adianta sair home office, não adianta... Se o cara for ruim, vai ser ruim. Porque lá na lei de modernização das relações de trabalho, que era essa chamada reforma trabalhista, eles ficavam loucos da vida quando a gente chamava isso de reforma, e era modernização mesmo. Nós temos lá um artigo que eu não poderia mudar o sistema de contratação, salvo com a concordância do empregado. Nossa, então, hoje temos dezenas de contratações, mas hoje tudo está na conta da pandemia, né? Porque veio a teoria da imprevisibilidade. Veio a teoria...
Deixa eu só lhe fazer assim, é só um apêndice só, duas coisinhas que o senhor falou. Tem muita empresa fechando as portas, inclusive, já que o Rogério chutou, o senhor pegou e jogou o álcool, muita empresa fechando as portas hoje, jogando a conta na pandemia, quando o problema, na realidade, é de gestão. Não tenha dúvida. E tem mais. Tem muito gestor enriquecendo por conta da morte dos outros. Eu digo isso, afirmo, repito, né? Nós estamos vendo a Organização Mundial de Saúde, sem mudar o tema, né, Rogério? Que a gente não quer mudar, mas a gente está vendo, né? Daqui a pouco, tudo que não podia usar, agora pode. Ah, então descobriram que a roda é redonda agora, né? É uma coisa que eu não quero nem entrar por esse lado, porque o programa está tão bom, a gente, né? Não é bom levar para azedar essa nossa conversa de fato a zero. Isso me deixa. E sabe por quê? A falta de emprego, Martim, como você falou, né, ela gera no ser humano a indignidade. Ele não se torna um homem digno, porque ele não consegue suster a sua própria família, a si mesmo. Isso fere na dignidade. Então, trabalho não é dar de comer, não. Trabalho é dar dignidade. É botar o homem em pé, botar a mulher no mesmo nível, ganhando da mesma forma, corrigindo essas distorções do passado, entende? Essa geração quer isso da gente. Mas aí essa geração precisa aprender a votar quando isso é facultativo, né? Dos 16 aos seus 17 anos é facultativo. Ele tem que começar a aprender a fazer essa leitura, a se manifestar de uma forma plena, e para que isso ocorra, tem que ter informação. E a revolução é exatamente essa, da comunicação. Nós precisamos banir aquilo que nos leva para os desencontros e trazer um novo discurso de ordem. Né? Lindo isso, lindo. Como é que eu repito a frase, por favor? Banir aquilo que leva... aos desencontros. Maravilhoso. E banir. Sabe o que a gente pensa? É numa linha de equilíbrio. Enquanto nós estivermos em lados opostos, ninguém chega em lugar nenhum. E a busca que nós, professores, temos é colocar na cabeça desses jovens que o equilíbrio é a única salvação de todas as outras coisas. Porque Perfeito. Todos os lados têm seu lado ruim e lado bom. Eu tenho lado ruim e lado bom. E eu fico torcendo para o meu lado ruim viver dormindo, entendeu? Que a hora que desperta dá problema, né? Nós temos soft skills, que são habilidades comportamentais, e hard skills, que são habilidades técnicas. E tem uma habilidade que vai de encontro, ela está indo de frente para o Martinho, que chama-se habilidades de negociação. É um soft skill que está sendo extremamente exigido hoje nos processos de recrutamento e seleção. Negociar, a arte de negociar. Eu imagino que o Martinho, que porque o processo de contratação dentro de shopping center é um processo muito dinâmico, é um entra e sai, ali exige muito, é desgastante. O Martinho deve falar tão bem para a gente aí como é que é esse desafio aí. Você sente na pele, você sangra diariamente, meu amigo. E você sabe que a gente trabalha na base, isso, viu, Roberto, Martinho, nas habilidades socioemocionais. É isso que a gente trabalha. É para poder chegar nesses dois pontos. Trabalhar na base. Tem toda a razão. O varejo, e nós estamos inseridos no varejo, shopping é um negócio que funde imobiliário e varejo. Imobiliário para o empreendedor, para o grupo empreendedor, que vive uma relação locador-locatário com os lojistas. E varejo, os lojistas. E agora serviços. Então, é uma frente imensa. E o turnover, ele sempre foi próximo de 30%. Ou seja, a cada 3 anos, nós temos uma nova equipe, novos profissionais trabalhando. Só que isso era até uns 15 anos atrás. O turnover ele tem diminuído, a lealdade ao trabalho e a necessidade do trabalho, aí a gente entra, né? No que o Dr. Chiarella colocou, o trabalho é uma necessidade do ser humano adulto, né? Não tenho dúvida disso, ela tem, nas várias vidas do ser humano, a vida profissional, ela tem que existir, né? E ela tem que estar ativada sempre, né? O inverso, ela cria
problemas em outras vidas, vamos dizer assim, de outras ordens, né? Psíquico, enfim. E aí entra de outra forma. Mas é dinâmico e a gente tem que acompanhar essas mudanças. E que elas são sempre aceleradas. Nós falamos de mais uma grande mudança, mas a gente presencia a cada momento comportamentos de novos profissionais, o que se exige desses profissionais. Isso não é de hoje, isso não vai parar por aqui. Agora, o que nós estávamos falando, ela começa assim, ela começa no ensino de qualidade, no ensino onde o aluno tenha todo o recurso, o melhor recurso possível, seja ele na rede pública ou privada, então ele tem o direito, e o maior tempo possível dentro de um momento de aula, né? Seja no seu começo, ou seja no momento da sua formação, numa reta final, tida como final, mas é uma reta que não acaba, né? O estudo, a gente sempre aperfeiçoa, sempre tem alguma novidade, seja para uma reciclagem, ou seja para uma atualização. Digo para vocês porque a gente não para lá, né? Nós vamos atrás de questões de varejo, de desenvolvimento de projetos, gestão de projetos, e aí vai. E não tenha dúvida do que vocês falaram, é uma coisa que se sobressai, é a arte de negociar. Essa habilidade de negociar, essa habilidade de se ter um bom relacionamento, isso o profissional atual, ele necessita ter isso sempre treinado, sempre reciclado, porque isso faz toda a diferença, né? Para você estabelecer aquilo, professor Roberto Martins, que o livro, né, fala, você estabelece um ganha-perde, um perde-ganha, um perde-perde, ou melhor, o ganha-ganha, né? São esse quadrante, você divide em 4, né? Então, quando você chega no ganha-ganha, ótimo, isso daí exige habilidade, exige experiência, e mais do que isso, isso começa com uma qualificação, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, vamos deixar registrado, do gestor, o empresário também. Opa, agora, principalmente. Essa zona de conforto, ela é muito perigosa. E essas redes sociais, essa tecnologia, eu estava falando se nós estávamos preparados para toda essa modernidade, mas os senhores, eu não sei se concordam comigo, mas nem para tanta tecnologia nós estávamos preparados. Hoje eu tenho uma tarefa, inclusive, que é uma tarefa que eu me cobro muito, chama-se administração do tempo. Porque se você pegar e der uma olhada no celular, ali tem recados, mensagens, vídeos, áudios, ali tem imagens, ali tem um filipino construindo uma piscina no meio da selva, o outro caçando jacaré com dente, é cada coisa que a gente vê hoje que chama a atenção da gente e também nos tira do foco. É estranho, né, Roberto? Uma hora a gente não sabe se é trabalho, se é entretenimento, ou se é entretenimento e trabalho, né? Está tudo misturado. Doutor, nós temos o grupo da família, aí você tem aí o trabalho também, a gente já acorda com o telefone na mão. Será que nós estamos realmente preparados? Por isso que a gente precisa também parar um pouco, dar uma acalmada. Doutor Chiarella falou outra coisa. Olha, doutor, eu estou assim, encantado com tudo que eu escutei. Equilíbrio, doutor, equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Nós, apesar de termos essa aparência que eu estou vendo aqui, todos estamos na mesma faixa etária, 26, 27 anos. Profissão. Na primeira. Não da segunda, da primeira. Então, o que acontece? Nós estávamos no ensino fundamental e nós fazíamos, senhores, vários cursos técnicos até nós chegarmos na universidade. Eu, por exemplo, eu tenho um certificado de causar inveja a qualquer geração X, a qualquer millennial. Eu tenho um certificado de datilografia, senhores. Inclusive, quando eu estou fazendo as minhas palestras, eu já coloco todo mundo já no canto dele, já vocês me respeitem, porque o meu primeiro certificado é de datilografia e muitos aqui presentes nunca vão ter um desses. Eu tenho um certificado de auxiliar de escritório. Olha só. Hoje, o jovem pula do ensino fundamental e vai direto para a universidade.
Quando ele chega na universidade, ele recebe aquela carga, recebe muitas vezes, inclusive, o seu certificado de curso superior, mas ele continua lacunado, doutor Carella, lacunado. Perfeito. Você nota que ele é aquele chocolate cheio de bolhas de ar. Precisa de mais coisa. E aí eu me sinto um tanto quanto preocupado e me sinto responsável também, porque a gente, professor, que está em sala de aula, eu me preocupo, e hoje, ainda conhecendo o Martinho, eu tenho duas coisas para falar sobre o Martinho. Uma, você pode ficar muito tranquilo que eu vou me empenhar cada vez mais para entregar uma mão de obra melhor para você. E a segunda coisa é o café. Falaram tanto desse café contigo, que se eu não tomar esse café aí, eu vou me sentir realmente muito constrangido. Mas, professor senhores... Roberto Martins, o café é ali que se fecham os melhores negócios. Sensacional, é isso mesmo. Ele é fundamental. E, senhores, eu acredito que nós temos muita responsabilidade, muito trabalho pela frente. Olha, você sabe que eu trabalho com Fundamental 2, além disso, que é a minha grande paixão, é o meu amor mesmo. E aqui eu me formei antes da Constituição de 88. Então, existem algumas, né? E você, é interessante quando o Roberto fala que ele tem um certificado de datilografia, né? E os mais jovens dizem que você conseguiu ter um computador que não precisava mandar imprimir, né? Então, era só digitar que já saía impresso. Então, se a gente olhar essas coisas, dependendo da ótica, eu brinco muito com eles a esse respeito. Mas o que me chama muita atenção, que é uma coisa que me apaixona, né? É como um ser humano, ele sabe por que eu penso isso que eu estou te falando? Porque, assim, nós estamos numa distorção tão grande educacionalmente falando no nosso país, que precisa haver uma correção. Que sabe agora um novo ministro dar uma visão diferente. Ele já começou muito bem quando ele disse que ia começar pela base. Eu acho que ele está acertando muito fazendo isso. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma progressão continuada, a progressão continuada para cuidar da evasão escolar, ela leva todo mundo para o mesmo lugar, né? Cria esse ato que você falou, aí eu fico centralizando renda nas escolas, porque as particulares formam muito bem, até chegar nas universidades públicas. Eu pago a escola para fazer na ponta final uma pública. A pública me gera o melhor emprego e eu continuo centralizando a renda. É um problema que a gente precisa modificar no nosso país. E passa aí pela qualificação, pelo melhor emprego, para não existir o subemprego, para existir mão de obra eficaz mesmo, que saiba atender, que saiba ser humano. Gente, olha, 19h54, o papo está muito bom aqui, mas eu tenho aqui algumas participações. Aliás, uma primeira aqui muito interessante, da Fátima Nascimento. Ela fala do bairro, ela fala da Praia Grande, perdão, Fátima Nascimento da Praia Grande. E ela manda aqui um boa noite, Rogério, parabéns pelo programa. Um abraço ao Martinho, sem dúvida, Litoral, o melhor shopping do mundo. Olha só, Martinho, que tá com a corda toda, hein, Martinho? Mas olha só que a Fátima fala assim, tenho aqui uma mini fábrica de doces. E me falaram um dia, que ela coloca aqui um kkk, que temos no Brasil 13 milhões de desempregados. Pois bem, se os senhores me apresentarem um funcionário bom, que atenda bem o cliente, que satisfaça o meu cliente, por favor, me apresente. Palavra da Fátima Nascimento, lá da Praia Grande. Obrigado, viu, Fátima, pela participação. Lógico que a Fátima aqui está usando aqui da ironia, enfim. Mas eu ia até brincar, viu? O problema é na Praia Grande a mão de obra. É brincadeira, hein, Fátima, por favor. Mas mostra aqui, gente, rapidinho, né? Um grande problema que a gente tem hoje, né? De mão de obra. Ela cita aqui os 13... Já não está nos 14 milhões de desempregados depois dessa pandemia toda, né? Mas há sim uma grande dificuldade hoje, né? De um profissional qualificado, um profissional realmente que tenha todos esses conceitos comportamentais aqui que a gente tem citado. E é legal um programa como hoje, né? Que serve, como o professor Roberto fala, né? De alerta para todos nós, né? Alerta para todos nós, né?
são questões fundamentais hoje para que o mercado de trabalho hoje seja um mercado de trabalho que consiga absorver bons profissionais. É o que todo mundo quer, né? Deixa eu passar aqui rapidinho aqui, gente. Aqui tem bastante gente aqui querendo participar. Primeiro aqui o Carlos Oliveira, ele mandou aqui, ó, tá até aqui no nosso WhatsApp, a pergunta do Carlos Oliveira. Ele não fala de onde que ele é, mas ele manda aqui um boa noite a todos, e ele faz uma pergunta. No caso de fechamento de escolas, como está atualmente, como o trabalhador deve proceder? Há previsão legal para que nós possamos se ausentar do trabalho para ficar com os nossos filhos? Pergunta do Carlos Oliveira. Doutor Chiarella, pode responder essa pergunta ou não? Eu posso responder, sim, né? O que há, na verdade, ninguém está em casa porque quer, há uma determinação. As escolas simplesmente não estão deixando de dar suas aulas presenciais, porque certamente eles gostariam que essas aulas estivessem acontecendo de outra forma. Agora, essa realmente é o grande impasse que fica, não é? Porque, na dúvida, é melhor que não faça. Então, se o colégio, se os órgãos governamentais ainda se prendem a não voltar, não posso. E agora, ele precisa trabalhar com quem vai ficar os filhos. É realmente uma dificuldade muito grande. E é fato isso. Eu me compadeço desse pensamento do Carlos, não é esse o nome dele? Carlos Oliveira. Carlos Oliveira. Carlos, é muito difícil. E aí, como que você vai priorizar isso? Se você precisa trabalhar. O que normalmente estava acontecendo, não é que, dependendo do tipo do trabalho, você não poderia prestar esse serviço em casa. E, teoricamente, o que as pessoas acharam, né, ou aqueles que estavam na frente das determinações, né, criando fases, criando uma série de regras, né, porque nunca tinham vivido aquilo, achando que todos estavam no mesmo nível, trataram todos desiguais de forma igual. Isso não pode. O que eu tenho que ter? É exatamente buscar o equilíbrio, tratar os desiguais de forma a equilibrar essas relações. É exatamente isso que eu penso, assim como eu faço, e eu acho que se um dia esse homem foi prejudicado no seu emprego por conta disso, pode até ser legal, mas não é moral, né? Essa que é a grande realidade. Acabei de receber notícia que o governo lançou agora, acabou de acatar e lançar o decreto 10.470, inclusive está prorrogando os contratos de trabalho e redução de jornada por mais 60 dias. Então, nós ainda vamos seguir ainda com essa batalha ainda. Uma esperança a mais ali, né? Para que as coisas se encaixem, né? Gente, Luciana de Lima Kellyman, acho que é isso. Luciana de Lima Kellyman participa aqui conosco, manda aqui uma boa noite aqui, também parabeniza pelo programa, e ela pergunta se as empresas são obrigadas a fornecer máscaras aos seus funcionários. Pergunta da Luciana de Lima Kellyman. É uma questão de bom senso, é uma questão de gestão e uma questão de segurança. Se a empresa fornece, inclusive, tem que usar. Se a empresa oferecer, o ideal é que todos usem. O ideal é que, quando a gente estava falando dessa qualificação do empresário, eu acho que vai, inclusive, de encontro a essa coerência que eu estou falando. O empresário ele tem que fazer a gestão do negócio. Ele tem que pegar e entender da parte financeira, ele gosta de ver o dinheiro entrando, ele gosta de ver a venda sendo realizada, finalizada, mas ele tem que entender da contabilidade, ele tem que entender de pessoas, ele tem que saber lidar com as relações humanas, com a diferença entre as equipes. Então, é obrigatório, inclusive, dependendo da atividade que está sendo executada, é norma de segurança, tá, Rogério? Não tenha dúvida, né, Roberto? Perfeito. Não tenha dúvida. Pode seguir. É um protocolo. Protocolo é para ser seguido. E é um IPI, acabou, fim de papo, não é? Tem que dar mesmo. É isso. A Luciana Lima, ela tem toda a razão, né, na colocação dela. A empresa, hoje as empresas estão preparadas e fornecem de fato. Existe uma preocupação por parte da empresa em cumprir o protocolo, em fazer com que seus funcionários, com que sua equipe esteja protegida, passando informações necessárias para que se melhore a higiene.
para que se avance na higiene pessoal. Aí que entra, né, o professor Roberto Martins colocou, do gestor, né, fala do gestor, é a disciplina da equipe. Isso é que é o desafio do gestor, que muitas vezes você se depara com situações, você entrega todo os recursos, né? Vamos falar máscaras e etc., não apenas uma, mas faz-se um cálculo para uma semana de trabalho, um dia sim, o outro dia com uma, enfim, faz em alguns momentos, manhã, tarde. Agora, a disciplina é que é o grande desafio. A partir daí, sim, eu estava acompanhando uma matéria ontem e eu vi que numa empresa me chamou muita atenção um profissional com um colete refletivo, né, uma cor laranja, e lá estava equipe de fiscalização do Covid. Veja só, a função dele era de fiscalizar toda a equipe daquela indústria, do pátio fabril, né, sobre o uso de fato. Então, você vê, o protocolo está pronto, aprovado pelo poder público, colocado em prática pela empresa, pelo setor privado. Agora é a disciplina, é o nosso papel. Nós, como sociedade, entendermos que isso é necessário para esse momento, para que a gente se livre dessa o mais rápido possível e que comecemos, né, retomemos a nossa qualidade de vida, o nosso ritmo de vida. Enfim, só completando um pouquinho o que a Luciana Lima colocou. Agora, se você me permite, eu não posso deixar escapar, né, essa questão da Fátima, que ela colocou aí um índice de satisfação elevado quando ela falou que o Litoral Plaza é o melhor shopping para ela do mundo. Então, do mundo. Olha, já me conquistou, sem dúvida nenhuma, e mostra que o índice de satisfação dela é grande. E veja que isso, aí eu jogo mais uma vez, coloco mais uma vez o meu foco para o professor Roberto Martins, tudo isso a gente conquista e coloca em prática através de pesquisas. Todo passo que tomamos ali, seja numa operação que vai ser trazida, num segmento que vai ser acrescentado, numa mudança, antes de um investimento, nós ouvimos o nosso cliente frequentador, de origem dentro do shopping e de mercado, entender a Baixada Santista, né? O que satisfaz? E a partir daí a gente faz o investimento preparando da forma mais adequada o shopping. E se me permite aqui também, a gente fala tanto a portas abertas, vamos fazer esse combinado para os seus alunos, né? Vem a formação e os seus alunos têm portas abertas no Litoral Plaza para participar do processo de seleção e recrutamento sempre, professor Roberto Martins. Eu fico muito honrado. Ô, Fátima, você acabou de ganhar um café expresso. Você pode retirar amanhã lá com o Martinho Polilo, lá na sua sala. E olha, Rogério, aqui a gente tem que deixar claro que o Litoral Plaza ele tem dois momentos, né? Uma era antes Martinho, uma era pós Martinho. Eu sei porque trabalhei, tive um empreendimento na Praia Grande, né? E acompanhei muito tempo aquele shopping lá. E isso que não é jogar confete em você não, viu, Martinho? Porque na hora de criticar, a gente critica também. Mas que é uma realidade, quando é bom tem que exaltar. A gente... É assim que funciona, né? Mas muito obrigado, Chiarella. É verdade que eu estou te falando. Mas eu gostaria de colocar assim, muitas vezes, algumas coisas me incomodam, né? E eu não posso deixar passar essa sua colocação. Existe um time, existe uma equipe qualificada, né, na administração do shopping. Então, essa equipe, ela trabalha todas num único sentido, no sentido de tornar o Litoral Plaza um shopping que satisfaça o seu cliente, que satisfaça o cliente frequentador que é morador da Baixada Santista e o público flutuante, que no seu momento de lazer, de viagem, nas temporadas, nós temos os turistas aqui, que também são muito bem-vindos. A gente faz questão de estender o tapete vermelho
para esses turistas que agregam muito ao nosso negócio também, né? Então, eu gostaria só de colocar assim, né? Estou à frente, orquestrando, estou no centro, vamos dizer assim, não coloco nenhuma pirâmide, mas estamos no mesmo chão, mas tem uma equipe à minha direita, à minha esquerda, na frente, atrás, em cima e embaixo, que faz essa diferença toda e merece então, todo esse destaque. Me permita completar, então. Sabe o que acontece? É assim, os liderados apontam para onde caminha o líder. É assim que funciona, Matias. Você pode falar o que você quiser, mas quem lidera é quem leva o rebanho. É assim que funciona. O professor Roberto, não é isso? Liderança espelho. Aí, pronto. Estamos aí. Eu tentei arrumar, viu, Martinho? Mas não deu, não. Professor Roberto, participação aqui da Kátia, do bairro do Imbaré, eu acho que ela pergunta aqui, gostaria de saber sobre curso de departamento pessoal. Olha, esse curso de departamento pessoal é o meu xodó, porque quando eu tinha 13 para 14 anos, a minha geração, a nossa geração, começou a trabalhar muito cedo. E então eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade do meu primo. Então eu conheço todo o processo trabalhista, a minha área de formação, inclusive, essa. Eu, inclusive, vou, depois aqui em off, vou conversar com os senhores, eu quero oferecer os meus serviços lá para o Martinho. O doutor Chiarella, eu preciso desse livro aqui na minha biblioteca, urgentemente, eu preciso dele. É fundamental que eu tenha essa fonte aqui de conhecimento aqui do doutor. Eu tenho o meu, ó. Aqui, ó. Aí você não pode fazer isso, porque aí você me deixa com... Fica aqui na minha mesa. Fica aqui na minha mesa. E eu também quero oferecer aí, vamos ver se a gente consegue marcar novos encontros como esse, que eu gostaria de oferecer, inclusive, descontos para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, para as pessoas que te acompanham, Rogério. Opa, qualificação é tudo, meu amigo. Todo mundo precisa se qualificar. Então, entre em contato, eu posso deixar aqui meu e-mail, meu telefone aqui do WhatsApp, o pessoal aqui atende. Esse curso é muito procurado. E aqui é o seguinte, o chicote estala, viu? Aqui o negócio não é fácil. Bom. Aqui o negócio não tem brincadeira, não tem WhatsApp, não tem Facebook aqui na hora da aula. Teve, inclusive, uma aluna que falou assim, nossa, professor, a última vez que eu fui tratada como aluna e da forma que o senhor trata foi quando eu estava nos bancos da escola, porque aqui eu pego firme, eu pego em cima, não costumo pegar e lotar as salas. Eu quero ver o que ele aprende, se ele aprendeu mesmo. Eu quero que ele saia qualificado, preparado. E outra coisa que é muito interessante, doutor Chiarella, é a nossa responsabilidade como educador. A nossa responsabilidade é um peso enorme. Eu sinto esse peso. E agora, conhecendo o Martinho, eu me sinto ainda mais responsável de dar qualificação, de mandar uma mão de obra qualificada, porque eu acredito que é assim que toda empresa prospera. Não é na justiça do trabalho, não é patrão falando de empregado, empregado falando de patrão. Empresa prospera é trabalhando. Eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a plantar, porque eu sei que a colheita é certa. É isso mesmo. Muito bem, muito bem. Olha, programa valioso aqui hoje, né? Ainda bem que ele fica guardado o programa, tá lá no nosso YouTube, lá, vai ficar lá para todo mundo acompanhar depois na íntegra, perdão. Gente, ó, eu queria agradecer aqui muito a participação da Renata Marques, olha lá só, quanta gente, a Maria Regina Santos, todos aqui mandando aqui mensagem, obrigado, viu? Rui Carlos Lopes, Ana Paula Duarte, a Marcela Veloso, tem um aqui, ó, olha só que bacana, a Liara Brandão, ela fala de Florianópolis, nos vê e nos ouve de Florianópolis, manda aqui parabéns, que programa bacana, manda aqui um abraço para todos. Obrigado, viu, Liara, pela participação aqui. Também conosco a Sandra Golfredo, também, que está sempre aqui conosco. A Nilcélia Sampaio, que já participou aqui também. Marcelo Massal. Meu amigo Rodrigo Henrique, também aqui conosco, aqui, manda um abraço aqui, manda um parabéns pelo programa. E a Márcia Souza aqui também. Todos esses aqui mandaram mensagem aqui, parabenizaram aqui. Obrigado a todos aí pela participação, né, de todos aqui. Aliás, o programa bom é isso, né? O programa bom atrai audiência boa, né, gente? E eu queria aqui agradecer de antemão a primeira participação do meu amigo Martinho Pulilo, né?
ele que está sempre conosco aqui. Agora, segundas-feiras, né, Martinho? A gente colocou aqui o Martinho agora para abrir a semana aqui, as segundas-feiras. Obrigado, viu, meu amigo, pela participação. Eu vou te falar uma coisa. Eu falei tanto de café que eu fiquei com vontade de tomar um café, viu? Obrigado, viu? Olha aqui, ó. Sempre o café do lado. O café sempre acompanha. Obrigado, viu, Martinho? Rogério Amador, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de passar de terça para segunda, eu considero como uma promoção. Muito obrigado, olha aí. Com certeza. Segunda a gente tem que estar motivado, né? E segunda a pilha tá boa ainda, né, Martinho? Está quase 100%. É verdade. Ainda, né? Eu penso assim. Professor Roberto Martins, foi um prazer conhecê-lo. Que sensacional. Gostei muito de ter participado desse programa contigo, sinceramente. E o doutor Chiarella, um grande amigo, a gente tem sempre se encontrado nos programas assim. Eu gostaria de agradecer também. E a todos que nos acompanharam e participaram dessa programação, veja, com alcance aí, né? Estado de Santa Catarina, olha que bacana, isso é muito legal. Eu só gostaria de colocar, antes de passar, que o formato home office, eu faço uma comparação, né? Na época, principalmente das provas, a prova consulta exigia mais. Ela criava um certo temor em mim. Eu não tenho dúvida que o home office, ele segue um caminho assim. Muito bem. Aliás, o Martinho acabou de criar uma pauta para um próximo programa. Obrigado, viu, Martinho? Doutor Chiarella, obrigado mais uma vez pela valiosa participação, viu? Eu que agradeço, viu, Rogério? Agradeço mesmo. Deixa eu falar, um prazer imenso conhecer, mesmo que virtualmente, o professor Roberto Martins, não é? Trabalho de quem qualifica, de quem esse processo que a gente passa, né, de estabelecer aprendizado é uma coisa que é só o amor, só quem tem amor para fazer isso, porque não tem outra forma, não. Educar nasce com amor, né? E eu brinco, Martinho, eu vou brincar com você, porque nas aulas remotas que eu dou lá para os meus alunos, todos que aparecem comendo alguma coisa ou tomando alguma coisa, eu anoto e falo para eles, quando retomarmos, você vai ser o primeiro. O que você está tomando aí? O cara fala, estou tomando um suco, você vai me levar o suco. Você já está me devendo café, tá bom? Porque a gente passa... Olha, para você ver como é a mente humana, eu cheguei até sentir o cheiro desse café aqui do lado de cá. Foi um prazer imenso estar com vocês, viu, meus amigos? Deus abençoe vocês. E olha, eu tenho muita esperança, né, no meu país e nos meus alunos, sabe? Nessa geração. Tenho mesmo. Eu acho que a gente pode fazer tudo muito diferente. Pode sim, eu acredito nisso e eu trabalho para isso. Por isso que eu acordo cedo para dar aula, sabe? Porque eu vejo que esses meninos e meninas aí, eles vão ter força que a gente vai dar para eles e motivá-los para que possam realmente fazer um país diferente, né? Se a gente olhar pelo nosso retrovisor, nós vamos ver que muita coisa já melhorou da nossa época para cá. Legal. Obrigado mais uma vez ao doutor Chiarella e, finalmente, foi uma honra aqui ter, hoje, pela primeira vez, o professor Roberto Martins, aí, que honrou também com a sua valiosa participação. Sem dúvida, professor, foi a primeira de muitas que o senhor terá aqui conosco. Muito obrigado, viu? Estou à disposição. Olha, muito fácil. Quando você está cercado de gente boa, é muito fácil. Eu me senti muito confortável, foi um grande prazer conhecê-los, adorei a conversa. Eu tenho um grupo de alunos aqui, nós temos um grupo de alunos aqui no WhatsApp. Quando você se inscreve nos cursos, você entra dentro de um grupo. E o que acontece? O que a gente tem mais prazer é ver o aluno crescendo, doutor. Ver o aluno crescendo, conquistando o mercado de trabalho. Professor, eu estava desempregado, eu estava fora do mercado de trabalho, eu retornei. Professor, eu estou aplicando aquilo que o senhor está ensinando no meu trabalho. Eu quero me colocar à disposição, nós estamos aí em todas as redes sociais, estamos trabalhando, e trabalhamos muito forte, viu, doutor Chiarella? Trabalhamos forte aqui. Que bom. Trabalhamos com amor, é o amor que nos move. E eu quero terminar, inclusive, me despedir aqui com uma frase que estão nas minhas postagens de Facebook, Instagram,
O mundo do trabalho ele é fascinante. Ele é fascinante. É lindo. É lindo. Um grande abraço, espero estar com os senhores em breve. Contem comigo sempre. Obrigado. Muito obrigado. Gente, olha, foi um prazer aqui contar com a presença, com a participação e audiência de tanta gente, né? A gente falou aqui de Florianópolis, aliás, até esqueci aqui o nome da pessoa, mas enfim, foram tantas pessoas que participaram, a gente só tem que agradecer aqui a participação, a audiência. A nossa proposta é essa, né? A gente bater papo aqui, é 1 hora aqui de bate-papo, mas de um bate-papo qualificado, um bate-papo que possa fazer diferença aí em você, na sua vida aí, na vida da sua família, tá bom, gente? Obrigado. Rogério, tem que aumentar para 1h30 esse programa aí, viu, Rogério? 1 hora tá pouco, né? Tá ficando pouco, é. Vamos levar para a chefia, pode deixar. É isso aí. Tá anotado aqui. Gente, muito Tá obrigado. muito Amanhã estaremos de volta, a partir das 19 horas, né, com o programa. Aliás, doutor Chiarella está convidado amanhã. Programa especial Eleições Santos Futebol Clube. Doutor Chiarella está confirmada aqui, por favor, a sua audiência. Eu quero o senhor aqui conosco amanhã, programa especial. Eu vou estar aqui, eu vou ter às 19 horas, eu tenho uma live, mas eu vou, logo que terminar, eu vou estar entrando, sim. Por favor, né? Amanhã o bicho come aqui, vai ser divertido. Não vai ser como hoje, não, hein? Vai ser atual. Mas se tem pimenta para botar fogo, vai ser amanhã. Amanhã vai ser. Gente, tá bom? Então, amanhã, 19 horas, aqui, marcado aqui o nosso encontro e mais um programa Sem Pauta. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Outro.